Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, alunos, professores, tutores. Bom dia a vocês que nos acompanham nesse momento na nossa segunda aula, segunda interatividade. E hoje nós vamos dar continuidade às revisões, às correções das atividades. Eu quero desejar um bom dia a todos. Bom dia, professora Domingas. Bom dia, Rosânia. Bom dia a você aí, aluno no Polo, tutor, nossos colegas. Sejam todos bem-vindos agora nesse momento da nossa correção. Então, vamos lá. Professora Domingas, tem alguma resposta referente à primeira questão? Ainda não, por enquanto não tem. Então, nós vamos lá à pergunta. Vamos lá. Qual a característica da produção de bens materiais no capitalismo? É uma resposta interativa, mas como contribuição nós também vamos apresentar um pequeno texto aqui para que ajude também na elaboração das atividades e respostas. Aí fala o seguinte: divisão do trabalho. Durkheim considerava a sociedade como um imenso corpo biológico que, ao se desenvolver, tenderia a multiplicar as atividades, diversificando as funções a serem realizadas por cada indivíduo e que, em sua opinião, aumentava os laços de solidariedade entre homens, ou seja, entre homens e mulheres, pessoas que trabalham no mesmo setor. E quando ele se refere a sociedade é um imenso corpo biológico, observe que o nosso corpo interno tem os órgãos. O coração tem a sua função de bombear o sangue para as demais áreas do corpo, para o cérebro, levar oxigênio. O sangue tem também a sua função, levar oxigênio para o cérebro, para oxigenar o cérebro. Os pulmões têm a sua função de receber o gás carbônico e expelir o oxigênio. E assim os demais órgãos, o rins, o fígado, cada um tem a sua função interna no nosso corpo, que é para tudo estar funcionando harmonicamente. Quando ocorrem desajustes em um dos nossos organismos, o corpo todo sente. É a mesma coisa da sociedade. Quando ela não está ajustada, trabalhando harmonicamente, existe algum organismo da sociedade que está precisando de tratamento. E ele via como um imenso corpo biológico. Professora, tem alguma contribuição? Por enquanto, não. E conforme Durkheim fala, a respeito das funções a serem realizadas por cada indivíduo, ou seja, o trabalho coletivo, a divisão do trabalho entre os sujeitos de um setor, de uma empresa. Cada um tem a sua função. Não que ele vá fazer como na aula, foi falado a respeito do indivíduo que só apertava parafuso. Ele não fazia outra coisa, só apertava parafuso. Hoje não, hoje o indivíduo ele pode estar trabalhando, fazendo uma rotatividade de setor. E fazendo essa rotatividade, ele está se capacitando e está adquirindo conhecimento. Por isso que é importante essa divisão do trabalho, que ela ajuda, ela contribui com a produção. E, como ele fala aqui, aumenta os laços de solidariedade das pessoas que trabalham no mesmo setor. Ela consegue agregar, aproximar. Vamos lá para a próxima questão aqui, que faz referência à primeira questão, a divisão do trabalho. Observe aqui, cooperação simples. Cooperação simples. Aqui lava, enxuga e guarda. Nessa imagem aqui, lava, enxuga e guarda. Aqui não tem divisão de trabalho. Aqui é um trabalho individual. E aqui nós temos também já a divisão do trabalho aqui. Uma pessoa lava, uma lava, uma enxuga e a outra guarda. É um trabalho coletivo, dividido, cada um nas suas funções, e que a produção é mais rápida, consegue produzir mais rápido. Então aqui nós estamos vendo nessa imagem a divisão do trabalho. E aqui uma cooperação simples, cada um fazendo a sua produção. E aqui a segunda questão. Em sua opinião, o que é trabalhador alienado? Bom, vamos aqui verificar como que se dá esse trabalhador alienado.
O trabalho alienado é aquele no qual o trabalhador não possui controle do processo de trabalho. Ele é dirigido por outro, o dono dos meios de produção, o proprietário das terras, fábricas, máquinas, entre outros. O trabalho é uma forma de o ser humano se realizar, desenvolver suas potencialidades físicas e materiais, quando comanda seu processo de trabalho, coloca uma finalidade nele. Este é o trabalho que humaniza. Professora, tem alguma contribuição? Temos aqui da Dilvanda, lá de Extrema, a resposta da aluna DI. O trabalhador alienado é explorado visando mais lucro do que satisfazer as necessidades da população. Agradecemos à aluna DI pela sua contribuição e realmente essa questão é interessante, né? O trabalho, ele serve como fator de realização na vida do indivíduo. E a partir do momento em que ele é utilizado para essa finalidade da exploração, ele vai gerando outras situações na vida desse indivíduo, ou seja, ele vai passar a ser algo obrigatório, ele vai deixar de ser algo prazeroso para ser algo mais pesado, mais cansativo. E, em consequência disso, outras questões também vão acontecendo. Ela também complementa aqui a resposta dizendo o seguinte: é a anulação da personalidade individual do ser humano, isto é, um trabalhador que não tem como buscar novos horizontes é aquele em que fica somente naquela forma de produção. Essa aqui já é da aluna Neiva. É isso mesmo, Neiva. Essa questão da anulação da personalidade do indivíduo, a questão do ser humano. Então, nós precisamos, no nosso ambiente de trabalho, torná-lo mais agradável, mais produtivo, no sentido de que nós temos a nossa formação e, partindo dela, daremos a contribuição necessária para que cresçam as coisas no ambiente. Por exemplo, a aluna Neiva e a DI, as duas são funcionárias de uma escola. A partir do momento em que elas chegam à escola satisfeita e cheia de ideias para executarem sua tarefa, com certeza o trabalho será bem mais produtivo e o retorno será bem melhor para elas, e não será uma obrigação. É isso mesmo. Eu quero agradecer a contribuição das alunas, né, e continue nos enviando. E, de fato, é isso mesmo. O trabalhador, quando ele tem objetivo na vida, isso leva a motivá-lo a buscar, né, a construção dos seus desejos, a conquistar. Um trabalhador, nas aulas passadas, nós conversamos a respeito de pessoas ter 2, 3 empregos, né? Então, é do próprio indivíduo, porque ele tem um objetivo, quer ter uma casa, se ele tem família, quer dar o melhor para a sua família, e ele só vai ter essas conquistas através do trabalho, conforme a gente observa. Rosânia, só uma observação. Pode falar, professora. Eu acompanhei ontem a apresentação de um trabalho e no domingo eu acompanhei a apresentação de um outro trabalho, onde as duas alunas falavam da síndrome de Burnout, referente, né? É uma síndrome extensiva àquelas pessoas que lidam com pessoas. Por exemplo, o médico tem essa possibilidade, o enfermeiro e o professor. Então, quando você está exercendo uma profissão, você é cheio de planos e cheio de ideias e cheio de tarefas. Quando você deixa de executar, vem aquele vazio onde você se sente uma pessoa improdutiva. Então, quando você exerce uma função, muitas coisas podem acontecer e quando você deixa de exercer, você também passa por outras situações. O que eu quero dizer é o seguinte: com essas colocações que foram feitas pelas duas alunas, a gente constata o seguinte, que realmente é importante você estar trabalhando, estar produzindo, porque quando você vai para uma outra esfera no campo da aposentadoria, você percebe lá no seu eu
poxa, agora eu não posso mais contribuir, o que eu vou fazer? Aí você vai procurar outras áreas, até mesmo para evitar uma depressão, um estado de melancolia e assim por diante. Tem uma resposta aqui também, ó. Então vamos lá. Referente à segunda questão, da nossa colega Maria da Saúde. Um abraço a você Bom e todos dia, aí Maria. no polo, viu, Maria? De acordo com as alunas, é o indivíduo que não mostra nenhuma capacidade de decisão, que não consegue formar opinião e se submete a todos os mandos. Em suma, é a incapacidade de pensar, já que o indivíduo alienado é proibido de agir por conta própria, ou seja, ele é explorado. Muito bem, aí a colocação das meninas, dos alunos, desculpa, aqui do Polo, onde a Maria da Saúde nos encaminhou a contribuição. Muito boa reflexão de vocês, pessoal. Obrigada aí pela participação. Parabéns pela participação, bom dia a todos. E a gente observa que essa questão do trabalho, né, ele favorece com que o ser humano ele cresça, ele tenha sonhos. Uma pessoa que está desempregada, em muitos casos, ela não visualiza uma expectativa lá na frente. Isso aí também ocorre até uma questão de depressão mesmo numa pessoa que não encontra, né, não consegue trabalhar e ela vê seus sonhos passando. Né? E é importante ter trabalho. Essa temática ela é muito assim, chamativa, né? Ela chama a atenção mesmo porque hoje a depressão é conhecida como a doença e o mal do século. Então, a depressão ela afeta crianças e não escolhe classe social e nem idade e nem sexo também. Então, aproveitando aqui o gancho da Maria da Saúde, né, através da resposta aqui, ela fala em uma coisa chamada incapacidade de pensar. Muitas vezes essa incapacidade de pensar, ela se faz presente até por um comodismo. Às vezes pensar leva tempo, exige reflexão e nem todo mundo está disponível a fazer esse tipo de ação, né? Ou seja, torna você uma pessoa alienada. Por exemplo, você tem no seu setor de trabalho uma decisão que requer pensar para tomar uma decisão. E você não pensa, deixa acontecer de uma forma aleatória e que outras pessoas decidam. E com isso você deixa de usar essa possibilidade da participação. E o pensar, gente, é algo muito refletido na abordagem filosófica. Quando se fala em pensar, a gente logo nos remete à filosofia, quando ela orienta o ser, a razão, o pensar, o agir. Então, nós temos aí vários teóricos que falam essa questão do pensamento. Então, vamos lá para a terceira questão. Dando continuidade, né? Aqui só uma breve observação, que a palavra alienação, ela tem várias definições, né? Como as alunas aí do Polo acabaram de falar, cessão de bens, transferência de domínio de algo, perturbação mental, na qual se registra uma anulação de personalidade do indivíduo. Ele deixa de ter a sua própria personalidade, ele deixa de pensar, de agir, ele para somente naquela situação. Uma pessoa alienada, ela não consegue se desenvolver. Né? E eu penso também, professora, que a alienação ela remete também à depressão. Né? Ela impede todo esse processo evolutivo, né, do indivíduo, que ele tem essa capacidade de pensar, de agir, de tomar decisões. E muitas vezes, algumas situações na sua vida, onde você precisa tomar decisões, até mesmo na escola, e te levam ao comodismo, porque você, mediante a tua decisão, pode prejudicar um colega de trabalho, e com isso você vai entrando naquele processo de anular os seus pensamentos. Ainda essa semana eu conversava com uma grande amiga, que é uma freira no Hospital de Barretos, em São Paulo, e ela disse uma coisa muito interessante. Quando você deixa de falar as palavras, por medo de magoar alguém, essas palavras se transformam posteriormente em doença e muitas delas levam o indivíduo à morte. Interessante isso, né? Muito sério, às vezes né? você engole, guarda, e quem sai prejudicado? Você mesmo. Você mesmo porque não falou. E com isso você maltrata a si mesmo. Sim. Esses sentimentos prejudicam muito, né? Deixa o indivíduo doente da alma, doente do espírito. E ele precisa, né, reagir diante de toda essa situação.
dando continuidade à questão da alienação, a perda de consciência do trabalhador. Quem assistiu o filme que foi indicado para essa aula, Tempos Modernos, é um filme um tanto engraçado, cômico, mas a gente observa que Charlie Chaplin, ele retrata um pouco daquela época da Revolução Industrial, de que forma o trabalhador era inserido dentro de uma empresa, o que ele fazia, os castigos que eles eram acometidos. E o filme, quem não assistiu, eu recomendo que assistam, que é um filme muito bom. E aqui diz assim, os trabalhadores não reconhecem que seus produtos produzidos são resultado do seu trabalho. Ele não vê produtividade no que ele faz, né? O trabalho não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. O agravante aqui tem alta DST, meios de comunicação, mecanismos ideológicos. Então, vocês observam que isso tudo está inserido dentro desse processo de alienação. Doenças, o indivíduo é acometido de doenças. Isso tudo são processos, como a professora Domingas acabou de falar, que em muitos casos leva o indivíduo à morte. Em alguns casos tem indivíduo que até se suicida, se sente tão alienado, não vê o esforço dele no trabalho, ele não vê, né, um feedback positivo, ele vai definhando. Ele adoece, é acometido de várias doenças, como diz aqui alguns dos agravantes. Né? Então é importante que o sujeito deste processo da educação, o trabalhador, ele precisa estar atento a todo esse processo, né, de transformação. E quando se trabalha dentro de uma empresa que tem várias personalidades distintas, é preciso desenvolver um relacionamento harmônico. Tem alguma consideração, algum comentário, professora? Por enquanto não, somente essas que eu acabei de apresentar. Então vamos aqui para a terceira questão. Qual a relação entre taylorismo e fordismo? Discuta com seus colegas e faça anotações para o memorial. Olha aí, pessoal, tem uma atividade para vocês estarem encaminhando para o memorial. E como contribuição para dar essa ajuda para vocês, nós trouxemos aqui alguns textos para contribuir. Olha o que diz aqui. Tinham o mesmo objetivo, o taylorismo e o fordismo. Vamos lá, a ampliação do lucro, detentores dos meios de produção, né? Então, eles eram o reflexo da burguesia. O taylorismo e fordismo, como nós verificamos nas aulas anteriores. Eles trouxeram a divisão do trabalho, né, a produção em massa, as grandes empresas, mas a visão era ampliação de lucros. E eles eram detentores dos meios de produção, eles eram o dono da produção, eles comandavam a produção. Ambos visaram apenas a ampliação da produção sem levar em conta os direitos, as condições de trabalho dos seus funcionários. Era somente a produção. O funcionário, ele era visto como um produto para transformar os seus objetivos, produzir cada vez mais os seus objetivos, que eram as máquinas, os carros. Professora, tem alguma contribuição? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tem uma aqui referente à questão da Maria José, que ela diz o seguinte: os trabalhadores alienados, explorando, visando mais lucro do que satisfazer as necessidades. Aqui agradecemos a participação dela. Gente, deu uma pequena queda aqui no nosso chat, mas já verificamos e as respostas que foram chegando eu vou apresentando, ok? Só isso. Então, como nós estamos vendo aqui com relação do fordismo e do taylorismo, né, que o objetivo deles aqui era só o lucro e muita produção. E era uma época em meio ao desenvolvimento industrial, a revolução da indústria, e a mão de obra, né, era
trabalhava de uma forma que eles não tinham os direitos legais como hoje nós temos, né? Licença maternidade, férias, PIS, 13º, isso tudo foram direitos conquistados, foram lutas de conquista ao longo do tempo. Vocês lembram dos direitos humanos, o que ele abordou, que também foi uma conquista que favorecesse a classe trabalhadora. Existe ainda lutas de classe? Existe. Existe ainda lutas para melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, estrutura física de trabalho que favoreçam o indivíduo. Hoje as grandes empresas, elas, quando o funcionário chega, tem a cadeira adaptável, as cadeiras ergométricas, tem o pessoal, tem a CIPA, que ela vai nos setores verificar se está tudo ok com aquele funcionário, se o ambiente de trabalho dele está adequado, se ele não sente dor na costa devido a 8 horas de trabalho. Só levanta para beber uma água ou fazer outra necessidade. E aí é preciso que as empresas tenham esses acompanhamentos, né? As empresas que querem funcionário saudável e produtivo, elas também favorecem esses setores para que ele possa se sentir bem e bem acolhido também. Professor, algum comentário? Por enquanto não, mas eu estou aguardando uma resposta aqui de Espião do Oeste da Maria José. Maria José, hein, mande Maria? sua resposta, Maria José. Então, vamos lá para a quarta questão. Continuação, né, do slide anterior. Olha só, devido ao objetivo ter sido cumprido, esses modelos se reproduziram com muita velocidade por diversas empresas, países, até os dias atuais, assim como as péssimas condições de trabalho, os abusos contra os trabalhadores. Então, observem aqui que nós temos nessa imagem aqui, né, do período de produção, e aqui nós temos uma dos tempos atuais. Aqui nós temos as máquinas que são gerenciadas pelo próprio homem, que ele é capacitado para também estar trabalhando dentro de uma empresa que é uma empresa de produção de carros. Então, hoje existe muita mudança desse aqui, o atual, para este aqui, né? Neste aqui, o funcionário ele já tem os direitos legais, né? Carteira assinada, 10º, férias. Trabalhar numa empresa também requer cuidados para evitar acidentes. Então, a empresa precisa ter todo esse amparato para também dessa condição de trabalho para o seu funcionário. Algum comentário, professor? Tem sim. A Maria da Saúde está nos encaminhando aqui a resposta da terceira questão. A relação entre taylorismo e fordismo está na prática da administração científica, no modelo de produção em massa que visa o lucro excessivo. Infelizmente, essa realidade não se faz de toda abolida da nossa sociedade. Obviamente que de maneira mais tímida em função das leis trabalhistas. De fato, é isso mesmo. Hoje eles trabalham de forma mais tímida, né? Mas a gente sabe que ainda, de certa forma, né, ocorre algumas situações como na época. Mas hoje o trabalhador ele está bem amparado. As leis, né, se fazem valer, porque caso contrário a empresa pode ser até multada. Hoje até na questão de bater o ponto, o funcionário ele precisa estar atento, porque se ele não bate o ponto na hora certa que ele entra, na hora que sai, na hora do intervalo, a empresa corre o risco de ser multada. Então existe uma fiscalização para isso. E a gente observa que hoje, né, referente a essas questões trabalhistas, a gente percebe um certo avanço, algumas conquistas. É lógico que tem algumas coisas a serem melhoradas, mas quanto a isso, a carga horária, planos de cargos e salários, a gente observa aí a luta dos sindicatos, tudo isso a gente observa também que são conquistas no nosso meio da educação. Vamos lá agora nós chegamos ao último slide, né? E observando essa questão de trabalho aqui, hoje as empresas, né, elas visam qualidade no atendimento aos seus clientes. E hoje as empresas trabalham em cima disso, qualidade, porque se não tiver qualidade, pode ter o produto, mas se não tiver qualidade, né, não está, né, de acordo com as necessidades e a aceitação dos seus clientes. E aqui
A Maria José, lá de Espigão, encaminhou uma resposta da aluna Senilda. Bom dia, Senilda. Obrigada pela tua participação. Ela diz o seguinte: tanto um quanto o outro visam atividade no trabalho, pois tem o tempo cronometrado e repetitivo. Um trabalho exploratório em busca de lucros, explorando assim o trabalhador. Muito bem, então nós queremos aqui agradecer a participação dos alunos, né? Nós sabemos que muita luta precisa ser feita para que seja consolidado, né, aos anseios do trabalhador, para que haja mais emprego, para que haja mais condições de trabalho, os salários, né, possam estar sendo justos com a carga horária. E nós sabemos que a sociologia é uma ciência que ela visa toda essa pesquisa, todo esse estudo, trazer um levantamento, uma resposta, para que haja uma organização social. E aqui, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa interatividade. Eu quero agradecer a participação de todos os polos. Tivemos alguns probleminhas técnicos, né, de internet, o chat, né, ficou caindo várias vezes, mas isso acontece, né, circunstâncias tecnológicas vão estar sempre acontecendo, né, e aqui deixo o meu agradecimento a todos. Nos vamos nos encontrar na terça-feira. Agradeço a todos os polos, alunos e alunas. Deixe lá o seu comentário no memorial para que a gente possa estar acompanhando. E agradecer também a professora Domingas. Então, antes de encerrar, só uma observação aqui. Vamos lá. A Maria José, ela pediu para fazer uma correção. Em vez do texto ser visam atividade no trabalho, é visam agilidade no trabalho. Feita a correção, então, Maria, fica tranquila aí que deu tudo certo. Tá tudo certinho. Então, eu também quero agradecer a todos aí pela participação. Maria José desejando a todos aqui um bom dia, a vocês também aí em Espigão um bom dia. E um bom dia a todos os tutores, a todos os alunos. Tenham uma ótima semana e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Obrigada a todos. Bom dia para todos.